Rene Noir recebe hoje para estar ao vivo aqui no estúdio. Estou em Flávio Emílio Cavalcante. Bom dia, professor. Vamos falar um pouquinho do mercado de trabalho. A gente sabe que hoje o Rio Grande do Norte, assim como o Brasil, vive uma triste realidade, que é a questão do desemprego. A taxa de desemprego está alta, né? Mas eu queria começar a nossa entrevista perguntando ao senhor quais são as alternativas que existem para as pessoas que ainda têm o seu emprego, que têm o seu emprego para se manter no mercado de trabalho. O importante é que quem está no seu emprego, ele assuma o desafio de se atualizar constantemente. Sair da zona de conforto, não achar que a rotina é suficiente, ele vai precisar se superar a cada dia, para mostrar para o seu empregador que ele é necessário, que ele é fundamental para que a empresa saia desse momento difícil. Aquelas pessoas mais qualificadas e que dão resultados, nenhuma empresa quer perder. Então é assim que é o grande caminho para se manter onde está. Hoje não basta apenas ter a qualificação, tem que apresentar esse resultado, é isso? Isso mesmo, é transformar conhecimento e qualificação em resultados práticos, em aumento de vendas, em satisfação do cliente, em melhoria da eficiência da empresa. Fazendo assim, o caminho da permanência fica muito mais sólido e muito mais fácil de conquistar. Professor, e ainda há vagas, assim, quais são os setores que o senhor acredita que as pessoas que estão aí à procura, na verdade, que saíram do mercado de trabalho, estão à procura desse retorno para o mercado de trabalho? Existe algum setor que tenha ainda vaga hoje, nessa crise que a gente está vivendo? Existem grandes setores que eles são empregadores intensivos de força de trabalho. O comércio é um deles. E além do comércio, os serviços. Tradicionalmente são áreas que há uma necessidade de equipes de atendimento, equipes do que nós chamamos de back-office, trabalho de bastidores. Então, apesar do momento de recessão, de retração da economia, esses negócios seguem necessitando mão de obra. E além disso, existe um dado interessante. Nós entramos no último quadrimestre do ano. E naturalmente as pessoas tendem a consumir um pouco mais nesse período. O 13º, a cada dia que passa, vai chegando. Então a tendência é que esses setores absorvam um pouco mais de mão de obra. Seriam esses empregos temporários de fim de ano? Empregos temporários que podem gerar permanência. Eu sempre digo, um temporário que entra com a mentalidade de temporário, a tendência é que ele fique pouco tempo mesmo. Mas o temporário que aposta naquela oportunidade com uma chance de permanecer, ele pode ter uma boa surpresa no final do período. E falando um pouquinho mais sobre a qualificação, a gente sabe que a qualificação é essencial para a pessoa que quer se manter no mercado de trabalho, mas muita gente reclama da questão da remuneração, que mesmo com a qualificação, a remuneração não condiz com a qualificação. Mas hoje, no momento de crise, é para se preocupar com isso? Como é que lida com isso? Que mesmo você tendo a qualificação, não está recebendo o que acha que merece? Bom, a questão da remuneração é um fator relevante, sim. O profissional precisa se manter e é uma questão também de valorização do trabalho. Então, o que se recomenda é, se o profissional está num emprego com o qual ele considera que a remuneração não é adequada, o interessante é permaneça no seu emprego, mas não deixe de prospectar, de procurar novas oportunidades. Sair, fazer uma ruptura, ficar sem trabalhar e procurar uma melhor remuneração não é um bom caminho, porque não se sabe até quando essa procura vai perdurar. Então a dica é muito prática, permaneça onde está e comece a procurar novas oportunidades, assim a transição tende a ser mais tranquila, e sem sobressaltos, sem desemprego, e isso feito de maneira discreta, de maneira ética, mas cada profissional está livre para buscar o que é melhor para si. Professor, tem alguma dica para passar para as pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, de como começar a construir uma carreira de sucesso? Tem alguma dica de profissional que o senhor poderia passar? Primeira grande dica, procurar o que gosta de fazer. Colocar uma visão econômica, financeira na frente e procurar o que dá dinheiro não é um bom caminho. O ideal é procurar balancear essas duas dimensões. Aquilo que a pessoa gosta de fazer, que se sente realizada, e por outro lado, naturalmente algo que o remunere dignamente. Esse é o primeiro grande passo. Segundo grande passo é procurar se qualificar. Simplesmente gostar de uma atividade,
mas não ter uma bagagem de competência, acaba sendo algo um tanto quanto vazio. Então, procurar o que gosta, qualificar-se e a partir daí buscar experiência, experiências ainda que pequenas, experiências simples, mas que mostrem que a pessoa já começou a trilhar aquele caminho. Eu considero que quem segue essa linha tem grandes chances de se dar bem, sim, grandes chances de sucesso. Seriam dicas até para as pessoas que estão acabando de se formar em algum curso, porque os recém-formados a gente sabe que para quem já está no mercado há um tempo já está difícil, que a crise está grande, e as pessoas que estão se formando agora, acaba sendo também esse caminho aí, professor? Sim. A carreira do recém-formado começa antes da formatura. A carreira de um estudante, ela começa bem antes. A gente recomenda os programas de estágio como sendo uma grande porta de entrada no mercado. Então, o que se espera é que um estudante que esteja antenado com essa situação, ele já tenha estagiado em pelo menos umas 3 ou 4 empresas. E a partir daí ele já se forme com um histórico profissional. Fazendo assim, ele já entra muito mais diferenciado, ele já entra muito mais forte no mercado. Talvez ele tenha que escolher entre as empresas que o procuram, que é uma situação inversa e extremamente favorável para o profissional. Ter a opção de escolher onde vai trabalhar. Hoje muita gente procura concurso público como um meio de estar estável na profissão, né? Não poder ser demitido, que muita gente, depois daquele período de 2 anos, não pode mais, é assim, né? Basicamente. Então muita gente procura o concurso por isso, para ter essa estabilidade. Hoje o concurso público ainda é uma grande vantagem para quem está aí em busca de um emprego, professor? Sim, só um pequeno detalhe. Após os 2 anos ele pode ser demitido, só que a hipótese é muito remota, é quase nula, mas existe a possibilidade. Existe uma mínima possibilidade. Ainda que pequena, ele precisa fazer algo muito grave e a partir daí sai, mas a grande maioria permanece mesmo. O concurso público segue sendo sim uma opção viável, tanto é que a quantidade de inscritos em concurso é muito grande, aos milhares. Muitas vezes as vagas são as dezenas e os candidatos são os milhares. A concorrência é muito grande. E os concursos eles seguem sendo uma opção extremamente interessante. O detalhe é que a preparação para concurso público requer tempo. E, em geral, o que se fala é que um concurseiro, como se fala popularmente, é alguém que investe 1 ano ou 2 anos se preparando para, enfim, obter a sua aprovação. Então é necessário ter muita disciplina, muita força de vontade, renúncia de algumas prioridades na vida em prol daquele sonho de virar servidor público. Além disso, ele precisa ter perfil para ser servidor público. Afinal de contas, não é todo mundo que se encaixa naquela rotina de trabalhar numa repartição pública. É preciso levar isso em consideração, além do fator estabilidade. Hoje também tem o empreendedorismo, hoje a gente sabe que tem muitos jovens empreendedores, né, as pessoas abrindo o próprio negócio, também é uma linha aí de muita gente que está sem emprego, né, professor? Sim, o empreendedorismo é uma belíssima opção. Por outro lado, existe muita festa em torno do empreendedorismo e às vezes pouca informação, né? Vende-se uma ideia de que o empreendedor é aquele que vai trabalhar sem patrão, que vai ganhar o seu próprio dinheiro, que vai ser um empresário de sucesso. Isso é verdade, mas existe um outro lado menos glamuroso, vamos dizer assim, que é o lado do trabalho duro. Então, o empreendedor trabalha muito, sobretudo no início. Trabalhar muito, né? Sobretudo no início. Então, é comum nós ouvirmos casos de empreendedores que viram à noite para entregar um pedido no dia seguinte, de que ocupam seu final de semana trabalhando em seu próprio negócio. É uma carreira bonita, é uma carreira brilhante, agora ela requer muito esforço, muito suor. Então, quem deseja ingressar nessa dimensão aí do seu próprio negócio tem que estar preparado para isso. Professor, eu quero agradecer sua entrevista aqui no RN no Ar. Quero parabenizar, que hoje também é o dia do administrador, né? O senhor estava dizendo, 50 anos da regulamentação, né, da profissão do administrador aqui no Brasil. Sim. Parabéns, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, estou à disposição. Bom dia, professor. Bom dia.